Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 3 de dezembro. Hoje nós celebramos São Francisco Xavier, presbítero. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Naquele momento exultou Jesus de alegria no Espírito Santo e disse: Eu vos bendigo, ó Pai, Senhor da terra e do céu, porque estas coisas que escondestes aos sábios e entendidos, vós as revelastes à gente simples. Sim, Pai, porque assim foi de vosso agrado. O Pai me entregou todas as coisas, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não ouviram. Quiseram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, Jesus falando da íntima comunhão que existia entre ele e o Pai. Ninguém conheceu o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Deixando claro para nós que ele veio para cumprir uma missão e que tudo aquilo que ele fazia era a vontade de Deus. E mostrando para nós que esta comunhão que existia entre ele e o Pai, ela é possível para nós. Obviamente não da maneira como era, né? Porque Jesus era Deus. Nós, cristãos católicos, acreditamos na Trindade Santa, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, humanamente falando, e aí nós temos diversos evangelhos que nos mostram isso, Jesus em oração, humanamente falando, nós entendemos a fala de Jesus e entendemos que é possível esta comunhão com Deus através da oração. Oração é um diálogo, não é? Nós falamos e Deus nos ouve. E diante do nosso pedido nos atende. Não existe uma prece que nós elevamos a Deus diante da nossa necessidade que não sejamos atendidos. Não vai ser no nosso tempo, no nosso momento, mas vai acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Então, a oração, ela nos coloca nessa intimidade com Deus, uma intimidade que é necessária para superar, vencer as dificuldades da vida, para caminhar. Jesus conseguiu toda aquela força para passar pela Via Crucis, para viver tudo que ele viveu por causa da comunhão que existia entre ele e o Pai, não é? Então, nós também vivemos momentos difíceis. É claro que as nossas dificuldades não chegam nem perto daquilo que o Senhor viveu. Mas, diante das nossas dificuldades, nós precisamos nos manter em comunhão com Deus. Que o Senhor está conosco, isso é fato, nós sabemos, todos os dias. O Senhor jamais nos abandona, mas nós muitas vezes abandonamos o Pai, soltamos a sua mão, às vezes nos revoltamos, né? Ficamos emburrados, como uma criança mal criada, ficamos emburrados, rompemos com a aliança que Ele estabeleceu conosco. Mas Jesus, ao falar da comunhão que existia entre Ele e o Pai, e ao mostrar, através da vida de oração, muitos evangelhos que mostram Jesus passando a noite toda em oração, se retirando durante horas para conversar com Deus. Ele nos mostra na prática e com as palavras que é possível nós também estabelecermos essa intimidade com Deus, uma intimidade necessária, né?
porque sem Deus nós não conseguimos dar passos, sem Deus nós não conseguimos respirar, não conseguimos nada, né? Nós não somos nada, nós precisamos do Senhor. Que entendamos isso, para jamais cairmos no pecado da soberba, da autossuficiência, de achar que as coisas vêm na nossa vida por mérito nosso, que nós, por meio da vida de oração, alcancemos esta intimidade para reconhecer a grandiosidade do Senhor, como o centurião romano, o Evangelho de ontem nos mostrava, né? Reconheceu a grandiosidade do Senhor, que possamos reconhecer também e nos manter em comunhão com Ele. Só assim nós conseguimos caminhar. Se soltarmos de Deus, se soltarmos as mãos das mãos de Deus, se nós rompermos com esta comunhão, nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Então, que possamos olhar para a nossa vida, refletir de forma carinhosa, cautelosa e buscar todos os dias esta intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.